Olá meus irmãos, a paz do Senhor, a todos vocês aqui do canal. Hoje vou fazer um vídeo aqui demonstrando um pouquinho, falando a respeito da Bíblia de Estudo Thompson. A minha Bíblia aqui, ela tá bem velhinha já, tem mais de 20 anos que eu tenho ela. Essa Bíblia, ela foi a primeira Bíblia de estudos que eu conquistei, que Deus me abençoou e eu conquistei ela. Logo quando eu me converti, por influência dos amigos, já por um período crentes no Senhor, eu fui induzido a observar essa Bíblia, a Bíblia de Estudo Thompson. E então por isso que aqui vocês não veem aquela capa bonita, toda brilhosa no sentido da letra, só uma marquinha bem levezinha aqui, mas esta é a minha Bíblia de Estudo Thompson. Bíblia de Estudo Thompson, a Bíblia, uma das Bíblias mais vendidas, até hoje aqui no Brasil. Muito bem. Bom, então, Bíblia de Estudo Thompson, de referência a Thompson, com versículos em cadeia temática. E é justamente isso que é o grande ponto dessa Bíblia. É o grande destaque para essa Bíblia. Então nós temos aqui, nessas anticapas aqui, algumas informações importantes. Essas informações estão aqui. Nós temos ela, é o Antigo e Novo Testamento, a tradução João Ferreira de Almeida, edição contemporânea, tá certo? É uma linguagem um pouco diferente do que a gente costuma, a ver nos cultos. Eu digo aos assembleanos no sentido porque eu sou assembleano, então normalmente nós não vemos a edição contemporânea sendo lida, mas aparece sempre alguém, algum pastor, um professor e outro que acaba usando sim essa tradução, na verdade que é a tradução João Ferreira de Almeida, mas com a edição contemporânea. Novo Testamento com palavras em Cristo em vermelho, e sistema de estudo bíblico original e exaustivo de Thompson, tá certo? Frank Charles Thompson é o nome do autor dessa Bíblia de estudo, uma Bíblia excelente. Bom, a Bíblia, pessoal, olha, a minha Bíblia tá velhinha já tá desmontando, Então nós temos aqui prefácio e tudo, alguma coisa aqui a respeito, o caminho, o rio de inspiração, onde fala aqui dos livros, os livros do Pentateuco, os livros poéticos, dos profetas menores, os históricos, profetas maiores, o que compõe o nosso Antigo Testamento, o Velho Testamento, e o Novo Testamento. Os livros aqui estão numerados, os livros históricos, as epístolas paulíneas e as epístolas gerais, e depois também o profético aqui, Apocalipse, tá certo? Muito bem, então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, nessa Bíblia, é o sistema mesmo dela de estudos, Então, como que funciona? É muito simples e muito interessante. Então, eu vou folhear um pouquinho aqui para poder achar algo assim que seja interessante passar aqui com os irmãos. Veja bem, nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 3, no verso 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, e aí, aqui ao lado, veja, aqui desse lado, tá escrito o seguinte, na primeira palavra, aqui no primeiro estudo, eu vou ver se eu dou um zoom aqui, ó, pronto. Aí, deixa eu enquadrar aqui agora, aqui, ó, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir ler também. Olha só, o estudo 3205, 3205 fala a respeito de profecias, profecias, e aí, eu porém inimizade entre ti e a mulher. No 32:15, que tem a ver com esse versículo que nós lemos, vai colocar aqui Satanás, o assunto é Satanás, tá certo? Aqui assim, olha só, profecias, capítulo 12, verso 3, também vai ter já uma referência que nós vamos falar desse assunto, tá certo? Aí depois aqui no segundo, 35:15, Satanás, Lucas 4:13, já tem uma referência para o estudo. 37:16, sofrimentos de Cristo, tá? É o assunto, é o estudo 37:16 vai falar a respeito do sofrimento de Cristo. E o 43:17 vai falar Jesus, profecias. Então, o que isso significa? Significa que dentro desse versículo aqui nós temos esses assuntos. Profecia, Satanás, sofrimento de Cristo e Jesus, profecias. E cada um deles tem o seu número. Então nós vamos lá na parte onde estão as referências dos estudos, e nós vamos encontrar a respeito especificamente desses assuntos que nós temos para esse versículo. No caso, deixa eu ver aqui. Então, olha só, no verso 13 está dizendo assim: Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nesse versículo 13, o que está falando? O que está sugerindo aqui o estudo então? É o estudo 26, 29, que vai falar de mulheres, e aí tem uma referência, 2 Coríntios 11, 3, e o estudo aqui 30, 23, que fala do pecado. Então nós vamos procurar esses números que estão aqui, o 26, 29, 30, 23, e aqui abaixo, como eu já mencionei, 23, 05 e tal.
Então, é esse um dos grandes diferenciais para o estudo da Bíblia Thompson. Se de repente você pensa em comprar uma Bíblia que te leve realmente a um estudo específico, né, temático nesse sentido, você compra essa Bíblia, é uma Bíblia riquíssima, é assim, para realmente você ter ela, não na estante, mas no coração também. Por quê? Porque ela realmente te esclarece, ela abre, né, dentro da Bíblia, dando referências, abre o significado daquilo que você está procurando. Na verdade, olha só, aqui olha, no versículo de número 14, nos diz assim: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, para o versículo de número 14, eu tampei aqui, para o versículo de número 14, né, quais são aqui, olha, os assuntos que nós podemos, e os estudos que nós podemos encontrar a respeito da humilhação, a respeito da maldição divina e Satanás. E aqui nós temos três vezes escrito Satanás aqui, tá certo? Então esses três estudos, o 35:14, 35:18, 35:19, vai estar falando do inimigo aqui, tá certo? Então é essa referência aqui, essa numeração que já eu vou falar e a gente vai entender melhor. E assim, o bacana dessa Bíblia, o ponto alto dela é que não é só em Gênesis, não é só esse assunto, mas toda ela é recheada desse tipo de estudo, tá certo? É claro que, igual aqui, né, nós não temos referências a respeito do Gênesis 8, 12, 13, né, 14, nós não temos aqui do lado. Mas é muita coisa que nós temos, é muito estudo, meus irmãos. Olha só, toda a Bíblia ela vem com esses apontamentos, né, essas referências para a gente poder estudar, né. Quer ver? Olha só, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Toda ela tem esse esquema de estudo, né. A Bíblia Thompson, então, ela é uma Bíblia que tem a referência, né, por assunto, mais de 100 mil referências por assunto. Compensa comprar uma Bíblia dessa, Thiago? Puxa vida, com certeza. A princípio, uma edição contemporânea, que é uma leitura diferente, né? É interessante nós termos assim essas traduções um pouquinho diferentes. Eu tenho aqui a mensagem, eu tenho aqui, né, a revista atualizada, a revista corrigida, temos a do King James, nós temos várias, né? Isso é importante, por quê? Porque melhora no seu vernáculo, né? O seu vernáculo, o pregador, o professor, isso vai te ajudar muito demais. Então nós vamos de repente fazer um estudo para a sala, né, da escola dominical, e nós vamos pegar essas traduções e vamos ler aquela mesma passagem em todas elas. Vai trazer uma compreensão, e mesmo que você já tenha compreensão, vai com certeza abranger algo além daquilo que você já está sabendo. Ok? Bom, então esse é o grande ponto dessa Bíblia, eu acredito, para mim, né? Tenho isso comigo. Mas olha só, então ela tem essa questão das referências, né? Ela tem também uma análise detalhada de cada livro, né? Com o tema principal, a autoria, né? O cenário, onde que foi, como foi que foi escrito. Tem também as biografias dos personagens, tá certo? E também tem suplemento arqueológico. Nem todas as Bíblias têm, né? Algumas outras também têm suplementos arqueológicos. Depois eu vou fazer um vídeo aqui a respeito da Bíblia arqueológica, propriamente. É muito interessante também com relação a esse ponto, né, da arqueologia. E as concordâncias, né? Depois temos lá no final, eu vou mostrar aqui para vocês as concordâncias que nós temos como que uma chave bíblica, né? Lá no finalzinho da Bíblia. Também mapas bíblicos, e a gente às vezes fala dos mapas bíblicos, vou até já chegar lá no finalzinho então, que os mapas bíblicos são todos iguais, ou não faz tanta diferença. Faz sim, se você for fazer um estudo e buscar aqui nos mapas algo que possa, né, elucidar a sua mensagem, né, ou até uma compreensão de norte e sul, dos reinados, né, a questão aqui ó, do êxodo, né, então mostra muita coisa, é interessantíssimo. E aqui são 16 mapas, olha só, 16 mapas que nós temos para estudar aqui e buscar uma compreensão melhor. O Templo de Salomão, né, Jerusalém nos dias de Davi e Salomão. Então tem assim bastante coisa interessante. Só os mapas aqui já destaca, é muito boa essa Bíblia, né? O templo na época de Jesus, né? Já mudamos aqui então ao templo na época de Jesus, já dá tudo um estudo aqui, como era e tal. Tá certo? Depois, claro, né, as viagens missionárias de Paulo e tudo, né? E termina aqui com a Jerusalém atual, mostrando aqui o centro, tá certo? É isso. Bom, aí pra gente partir então para os pontos aqui, né, interessantes, olha só, índice de temas em cadeia. É justamente isso que eu estava falando, né? Então, nós vemos aqui essa lateral aqui, né? Ó, nós estamos no livro de Lucas, né, capítulo 21, e aí tem todos esses estudos, essas referências, né? Ó, mais uma vez eu vou dar o zoom aqui, ó, rapidamente pra gente ver isso, né? O que vai fazer a diferença, né, o que é o grande destaque, são esses numerozinhos aqui que vai nos mostrar qual é o estudo que nós vamos então observar. E aqui começa o índice, né? Voltando.
E aqui nós temos o índice de temas em cadeia, né? Então, olha só, número 1, 2, 3 e vai embora, né? Vai falando, vai falando. Abel, Abias, Abiatar e tal. E vem falando a numeração. Então, quando a gente chega mais para frente, eu não separei nenhum tema, nenhum esboço a respeito para passar, mas assim, chega aqui um pouquinho mais para frente. Olha que interessante. Então, o 1505 aqui vai falar de fraqueza e poder, fraqueza humana, né? Fraqueza humana. Quer ver só? Vou fazer diferente, então. Vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui, ao invés de fazer assim, eu vou escolher um assunto aqui. Terror dos ímpios. Será que é um assunto legal pra gente falar? Ó, terror dos ímpios. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Ó, e aqui nós estamos em Lucas capítulo 21 e o verso é o versículo de número 25. Opa, me perdoa, 26. Terror dos ímpios. Estudo 998. Então, a gente vem aqui, deixa eu marcar aqui com um marcadorzinho, pronto. 998, né? Então nós estamos aqui, ó, no 1505. Então a gente vai voltar um pouquinho. Ó, olha só, já estamos aqui, ó, 943. Ó, 998, hein? Vamos lá. Ó, o estudo aqui é 1000, tá? Temor do homem. Mas a gente quer terror do homem, não é isso? Que é o 998. 96, 97, não, terror dos ímpios. Tá certo? Então aqui, olha, no terror dos ímpios, nesse estudo aqui, o estudo 998, ele está dizendo o que ali, né? Vamos focar aqui no estudo. Pronto. Então, 998, terror dos ímpios. Aí ele vem com a relação de versículos. Levítico 26, 36, Números, Jó, Salmos, né? Provérbios, e ele vem dando as referências a respeito do 998, que é o terror dos ímpios, que é aquele verso que nós lemos lá em Lucas. Tá? E aí depois ele vem e coloca assim, veja temor culposo, né, o ponto 4, que é o 999, que é o próximo estudo, né, 998, 999. Nações pagãs sob o poder divino. E aí vem Gênesis, Êxodo, então ele vem dando todos os versículos que é interessante você estar estudando, tá certo? Quer ver? Olha só, vou pegar outro aqui, um outro assunto. Muito bem, acredito que esse seja mais interessante, né? Não que não seja o outro, mas olha só. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí aqui está a sugestão do seguinte, o estudo 674, o estudo 819, o estudo 2687 e o 2980. Eles vão falar aqui a respeito da palavra confiável, né? E aí uma indicação já Romanos 4,16, céus naturais, mutabilidade, palavras de Cristo. Olha que estudo que nós podemos trazer, que mensagem nós podemos montar, né? Um esboço para a mensagem falando a respeito desse versículo. A palavra é confiável, né? E aí nós vamos então lá no 674. Vamos marcar aqui mais uma vez, né? O estudo 674. O 674 com certeza está um pouquinho para trás. Vamos voltando aqui, ó, que é 800. Ó, 603 já está aqui. Então, 674, olha lá, 629, 635, 669, mais um pouquinho, olha aqui, 673 e 674. Pronto, encontramos aqui, ó. Aqui está. Vou fazer o foco mais uma vez para poder aqui haver uma melhor compreensão de vocês no sentido do que realmente é essa Bíblia, como essa Bíblia vale a pena você ter ela na sua estante, né? Então, 674, absolutamente confiável, segura, que é a palavra que a gente viu, né? E aí aqui tem todos os versículos que esse estudo nos passa. E depois ele vem com a sugestão aqui, olha só, veja, fidelidade de Deus, que é o estudo 1462, né? Cumprimento. Né? E depois 3207 e 3208. Então todos esses versículos, essas indicações que estão aqui, que faz parte do 674, eles têm a ver com relação a qual tema mesmo? Qual era o assunto lá em Lucas 21? Era justamente, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? Então, tudo a ver com esse estudo que ele está sugerindo aqui. Tá certo? Então, esse é o esquema, né, de estudo em referências em cadeia. Né, que essa é uma das grandes propostas, né, que é o índice de temas aqui da Bíblia Thompson. Muito bem, o outro ponto é o quê? As leituras bíblicas, né, ó, incluindo os grandes números de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos pessoais e reuniões públicas, tá certo? Então, nós vemos o quê?
Um detalhe aqui é o seguinte, nós viramos uma sessão para cá e iniciamos a sessão da leitura, né? Ok. Só que os estudos aqui, ó, em cadeia temática, eles continuam. Aqui é 4133, né? 4113, vem então até 4121, 4122. E aí cessou aqui essa parte, né? E aí começa a próxima parte. Porém, o estudo continua, olha só, 4122, 4123, né? 4123. E ele vem mais uma vez colocando nessa sequência, né, numérica para dar assim auxílio àquele estudo que você começa lá no versículo bíblico, que é o assunto, ou o tema, né, ou o texto proposto da sua mensagem, do seu estudo. Né? Então, um exemplo, se você vai pregar em uma festa, em uma festividade, e aí o tema lá é palavra de Deus, tem a ver com a palavra de Deus, você vai buscar os versículos que contém a palavra, né, a respeito do assunto palavra de Deus, e aí na lateral, encontrando o assunto ali, você vem para essa sessão e acha o estudo bem assim, não pronto, né? Porque aquilo que você vai dizer no púlpito, né? No púlpito é Deus que vai te levar, o Espírito Santo vai conduzir essa mensagem, é claro, né? Mas todo um esboço, toda uma indicação, um norte para que você não fique perdido, para onde ir agora, o que eu falo, o que eu faço, aí você já tem aqui. Bom, e aqui então as leituras bíblicas, né? Que tem adaptação da verdade, a alegria celeste, né? Deixa eu pegar aqui o lápis, pronto. Aí aqui fala da exaltação do Cordeiro, né? Reunião dos santos no céu, triunfo da justiça, olha que interessante. O 41:26 está dizendo o seguinte, alegria dos ganhadores de almas, olha que bacana fazer um estudo a respeito disso, meditar a respeito disso, né? Manifestar-se no fazer dos molhos, bem interessante, né? Olha só, manifestar-se no trazer dos molhos, é isso. Então, Salmo 126:6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Né? Ao encontrar-se a ovelha perdida, daí Lucas, né? Lucas 15, atinge o que semeia e o que colhe. Então, tem todo um esquema de estudo aqui que realmente é diferenciado das demais bíblias de estudo. É muito interessante. Né? E aqui é por assuntos, né? Danos do pecado, amor é a prova, né? Nós temos os temas escritos assim aqui em cima nas laterais. Olha só, o defensor do fraco, né? Exemplos dignos de imitação. Olha a riqueza de tantos assuntos que nós encontramos nessa Bíblia, Bíblia Thompson, excelente Bíblia para você ter, né? Olha aqui, fogo inimigo, aqui, ofertas que importam sacrifício. Poxa vida, é algo assim que realmente vai somar a sua locução, né? Aquilo que você tem de bagagem para poder passar aos seus ouvintes. Olha só, privilégios rejeitados. Muito bem, ele também fala, né, a respeito disso. Muito bem, aí vai finalizando essa parte, onde vem esboços de estudos bíblicos, tá certo? E aí, 7 promulgações da lei divina. E aqui está falando e dando todo um esboço. Ponte histórica. Olha, meus irmãos, é a respeito dos 400 anos antes de Cristo, né, 5 anos depois de Cristo. Enfim, é uma riqueza interessantíssima. Né? E aqui também fala, olha só, a Bíblia em português, né? As origens da Bíblia, que vem da Septuaginta. Então, vem toda a história da nossa Bíblia em português, né? É algo realmente interessante. Olha só, aqui, ó, a Bíblia no Brasil, né? Olha só, e conta-se a história da Bíblia no Brasil. Meus irmãos, pode comprar, se você tem aí o interesse em ter uma Bíblia boa de estudo, a Bíblia Thompson é a Bíblia para você ter realmente na sua coleção. Ainda que não tenha uma coleção, mas se você está pensando em comprar uma Bíblia, busque comprar essa Thompson, que é uma Bíblia excelente. Análise dos livros da Bíblia. Então, aqui, né, não é no começo, vamos dar uma olhadinha lá no começo de algum livro. Olha só, João, né? Então começa João, o verbo se fez carne. Tem o texto dela aqui, nessas duas colunas centrais. Desse lado aqui é o estudo referente a esses versículos, e do lado de cá, o estudo referente a esses versículos. Então aqui, como a gente tem, né, a Bíblia pentecostal, na Bíblia aplicação pessoal, são Bíblias que no começo do livro, né, antes de iniciar o texto sagrado, já tem aquele resumo. Aqui é um pouco diferente, tem uma seção trazendo a análise dos livros, né, da Bíblia. Então começa ali, ó, Gênesis, né, Êxodo, tá certo? E vem falando de todos os livros. Depois nós, passando essa seção, olha quanta coisa, hein? Estudo de personagens, um esboço biográfico de cada personagem, né? Preeminentes da Bíblia. Não são todos os personagens da Bíblia, né? Tem um livro, esse livro é um livro também muito bom, que chama-se Quem é Quem, né? Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Um livro excelente também, para caso você queira colocar no seu estante, eu recomendo demais, que aí ele fala de muitos outros
personagens, né? Aqui é os personagens preeminentes da Bíblia, aqueles mais importantes, né? O que se destacaram mais, enfim, que a Bíblia fala mais, que é importante nós sabermos aí de cor e salteado, não é verdade? Bom, e aí continua, né? Os estudos, vai falando aqui agora dos personagens, né? E aqui alguns mapas pequenos mostrando uma coisa e outra, né? Olha que interessante esse daqui, né? Vou dar um zoom aqui para falar a respeito disso aqui, uma frase que eu achei interessante que está escrita aqui. Olha só. Altos e baixos na vida espiritual de Jacó. Né? Altos e baixos, né? Então tá aqui essa linha. E assim, uma linha que vem falando, olha só, que trapaça, engano, fuga, visão, dificuldades na vida amorosa, depois em Betel, né? Em Peniel, aqui a oração, mensageiros, regresso, ciúme, né? Mas é claro que eu falei ao contrário, né? A seta corre assim. Luta, mancando, vingança, Betel, lembrança, vendido, né? E daí vem aqui no ponto do Egito e tal. Mas assim, é realmente uma Bíblia que vai somar bastante né, nos seus estudos, na sua pregação, aí, na sua mensagem, tá certo? Realmente falando de muita coisa, tá certo? Fala aqui ó, de Davi, né? O maior rei de Israel, né? Depois fala aqui também de Salomão, tá certo? Então vai um estudo aqui dos personagens preeminentes da Bíblia. E chegando aqui, olha só, tem aqui ó, né, vários nomes aqui também, falando, né, ó, homens preeminentes do Novo Testamento, olha que interessante, né? Ele vem falando aqui, ó, os 12 apóstolos, né? Ó, André, Tiago, né? João, Tomé, Mateus, outros homens mencionados, Agripa, Anás, o rei Agripa, né? Anás, Apolo, Áquila. Então, vem falando desses homens também do Novo Testamento. Aqui é interessante que tem uns mapinhas, assim, uns desenhos que traz um entendimento muito bom para nós, para quem está buscando compreensão, tá certo? Aqui, olha só, um mapa, né? Um mapa, um gráfico que fala os 12 chamados por Jesus, que são os seus discípulos, né? E aqui, olha só, aqui está escrito o seguinte, ó, aqui o nome, sobrenome ou apelido, os pais, né? O lar onde eles moravam, o ofício de cada um deles, depois características, né? E aí veja 3071, já é um estudo aqui para a gente ver a característica de cada um deles. E na escritura, né? Escrituras, o que eles escreveram, aqueles que escreveram algo. Então você vê que é bem completa essa Bíblia, né? Muito bem, então, falando aqui ó, bastante, né? Aqui fala de João. Cada capítulo do Evangelho de João contém a descrição de algum aspecto especial do caráter ou da obra de Cristo, certo? Certo. E aí aqui vem falando, ó, o capítulo 1, o Filho de Deus, 2, o Filho do Homem, 3, o Mestre Divino, e claro, né, a referência no livro de João, onde é que está essa descrição de algum aspecto especial do caráter ou da obra de Cristo. E passando então essa parte, nós chegamos aqui no suplemento arqueológico, tá certo? Olha só, vocês sabem o que é esse desenho aqui? Essa é a pedra de Roseta, né? É a chave com a qual os eruditos decifraram os hieróglifos e obtiveram um melhor conhecimento da antiga civilização egípcia. Então, é algo de conhecimento geral aqui nosso, né? Conhecimento que envolve os assuntos bíblicos. É claro que isso não traz, né, uma revelação bíblica, assim, mas é importantíssimo nós também sabermos do que certas coisas significam, porque em algum momento, né, da história, ou seja, qual é a relação, né, da história do povo de Israel com o Egito? Muito, né? Então já é o suficiente. Nós precisamos também saber aqui a respeito um pouco disso, de uma curiosidade ou outra. E justamente por isso tem aqui suplementos arqueológicos, né? Uma introdução, tá certo? E aqui, olha só, muito interessante essa sessão. Quando a gente vê imagens, né? É interessante, não é verdade? A gente gosta de um livro de figurinha, né? Eu gosto, mas acredito que elucida muito mais e a gente aprende muito mais, e não só acho isso como é uma grande verdade, né? Então, aqui, olha só, antes de alterar um local de escavação, os arqueólogos devem traçar um plano, medir e indicar a localização de cada objeto que eles desenterram. Então tem uma foto desse trabalho aqui. E aqui, né, a coluna ou a tumba de Absalão, olha só, é uma foto registrando esse local. E assim sucessivamente todos os outros pontos, agora só que com referências, né, arqueológicas, tá? Coisas aqui que a gente já é próximo do nosso tempo, onde se descobriu muita coisa, né? E aí os arqueólogos registram isso e, com certeza, os bibliológicos associam, né? Olha só, isso é isso e tudo, né? Interessante aqui é um touro alado assírio da entrada do palácio do rei Assur-Nassipal de Calá, tá? E aí você vai conhecendo algumas figuras, umas imagens que vai te aperfeiçoando. Vamos ver aqui o que nós temos. Aqui, ó. Muito legal isso aqui. Isso aqui eu tenho, depois eu quero ver se eu faço um vídeo do Atlas que eu tenho. É um Atlas bastante interessante. É umas fotos coloridas, fotos assim modernas, né? Não são fotos assim preto e branco.
Ainda que aqui nós temos uma riqueza, né, já mostrando o que é, como é, né? Aqui o anfiteatro de Cesareia, data dos tempos de Herodes, ou seja, era da época de Herodes. Foi escavado entre 1959 e 1963. Durante o projeto, encontrou-se uma inscrição latina que nomeava Afonso Pilatos como prefeito da Judéia. Então, assim, é muito interessante, né? Você descobrindo e sabendo. E aqui, assim, tem todas umas referências, toda uma história. Ó, Cesareia, né, 43-96, é um estudo a respeito. Era a capital romana da Judéia na época de Cristo e de Paulo. Então, você vem somando aqui aos seus estudos. Certo, pessoal? Passando, então, essa parte aqui, o que nós temos aqui é a concordância bíblica. A concordância bíblica abreviada, né? Edição contemporânea da tradução João Ferreira de Almeida. Então, o que é essa concordância? A concordância é simples, né? Concordância, então vamos lá. Aba, né? Abdom, abaixar, abalar. Então, se eu tenho eu vou falar alguma coisa e eu lembro daquele versículo, mas não sei aonde ele está, eu venho na concordância bíblica. A concordância bíblica vai me levar até aquele versículo, através da palavra que eu lembrei, né? Aquela palavra X ali do versículo, né? E vai me indicar, vai me passar onde é que está esse versículo. É a chave bíblica, né? Uma chave bíblica. Os mais velhos vão saber a respeito do que é uma chave bíblica, é a concordância bíblica. Tá certo? Olha só, aqui nós temos a palavra condenação, aqui embaixo, né? Então na palavra condenação, né, olha só, acusação. Nós temos aqui, ó, Mateus, Lucas, João, falando onde tem a palavra acusação, condenação na Bíblia, né? E depois lá em cima, condenado, condenar, tá vendo? Condenável, condizer. Então cada palavra dessa vai ter a sua listagem de versículos. Então, olha só, para mostrar um pouquinho mais a respeito do que é realmente isso, como é que funciona, assim, ó, no caso aqui, né, nós temos a palavra condenado, né, e aqui na palavra condenado, não sei se vai dar para ler daí, ficou um pouquinho distante, mas está dizendo o seguinte, olha, Salmo 34, 22, nenhum dos que nele confiam será, aí tem a letrinha C aqui, condenado, né, então nenhum dos que nele confiam será condenado, olha só, é a palavra condenado. O outro aqui, Mateus 12, 37, e pelas suas palavras serás condenado. Né? A letrinha C significa a palavra que está aqui. Então, uma forma de abreviar, né, e ficar a compreensão mais fácil para todos. Tá certo? Olha, condenar, né? Aqui, condenar. Então, Salmos 37, 33 diz assim: o Senhor não o condenará quando for. Né? Aqui, Salmo 94, 21. Ocorrem e condenam o sangue inocente, né? De condenar, tá certo? Então é muito interessante, né? Esse ponto aqui, só o ponto da concordância. Se a Bíblia tivesse a Bíblia e só essa concordância já ia ser interessante. Mas aí ela tem o estudo do Thompson. Meu Deus, todo o destaque aqui. Nenhuma outra Bíblia é assim, semelhante, assim no sentido de realmente cada versículo ali, cada assunto com o seu ponto. Né? Existe sim uma Bíblia, até temas em concordância, né? Da editora Gospel, né? Que se eu posso estar enganado, mas do Silas Malafaia. E ela é mais ou menos assim. Mas a Thompson, ela é uma Bíblia bem completa, uma Bíblia que realmente, se você tiver ela e não tiver aí, de repente, um acesso à internet, ela vai te resolver bastante coisa. Tá certo? Meus irmãos, então é isso. Né? Eu queria mostrar aqui essa Bíblia, indicar a vocês esta Bíblia, a Bíblia de Estudo Thompson. E é uma Bíblia muito boa, aconselho você que é professor ou pregador, e mesmo que não seja nenhum dos dois, é uma pessoa amante da palavra de Deus, das Escrituras, busque ter essa Bíblia, vai no seu devocional, vai te ajudar bastante, tá certo? Fazer um culto aí doméstico, vai te orientar em muita coisa, vai te ajudar muito. Eu espero realmente que tenha ajudado os irmãos, e para você que deseja ter essa Bíblia e gosta de fazer a sua compra pela internet, vou deixar aqui no link da descrição, né, os links para compra dessa Bíblia tão excelente e que realmente você não vai se arrepender, tá certo? Não deixe de curtir o vídeo, obrigado a todos que chegaram até aqui, se inscreve no canal, compartilhe e que Deus os abençoe ricamente. Amém? Um abraço, a paz do Senhor Jesus.